Lembrando que a gente está aqui fazendo com responsabilidade. Com responsabilidade. É, Todos já nós temos compromisso com a igreja local. compromisso, lideramos GC, que é um grupo pequeno. Estamos aqui nos cultos de domingo, estamos discipulando pessoas. Então não é itinerância desgarrado desse Não, compromisso muito com a bem igreja local. colocado, muito bem colocado, Até pastor. porque a gente quer levar o que a gente está vivendo aqui como igreja local, né, pastor? Uau. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um IFTcast, direto da Baixada Ocidental Maranhense para as nações da terra. E antes de começar o nosso podcast de hoje, eu gostaria de pedir a sua participação, isso irá nos ajudar muito. Pegue aí o link, envia para o máximo de pessoas que você puder, põe aí nos grupos de WhatsApp da família, todos que você aí faz parte. Também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, isso vai também nos ajudar bastante. Comenta, dê aí sua posição, concordando, discordando. Fique à vontade. O que a gente quer é que você participe, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, vai impulsionar e levar para o máximo de pessoas, e é o que a gente quer. A gente quer que a mensagem do Evangelho, que é o cerne do nosso podcast, possa chegar ao máximo de pessoas possível. Tá bom, meus amigos? Então vamos lá apresentar os nossos convidados de hoje. Daniel, o pastor Calétio, E aí, pastor Sandro? tá aqui com a gente. O pastor Calétio tá rindo, né? O pastor Calétio ele é reformado, continuista, Pentecostal. inclusive pentecostal, acredita na unção do riso e tudo, né? Meus amigos, brincadeira à parte, mas é assim, né, pastor? Debaixo de alegria. Fireman! Fire, meu amigo Fire tá aqui com a gente. E olha, gente, vamos bater um papo aí legal. Vamos falar sobre o UFT. Primeiro explicar o que significa Isso. IFT. IFT é uma sigla, né? I de igreja, F de fora e T de templo. Engraçado que uma vez alguém falou assim para mim, pastor Ibinha, essa sua mensagem, igreja fora do tempo. Do tempo. De tempo? Não é tempo. Eles não é IFT, igreja fora do tempo. Não é igreja fora do tempo, não, gente. Unidade fora do tempo. É igreja fora do templo. E quando a gente diz isso, não é Calétio e Daniel e Carlinhos, a gente não está dizendo que é uma igreja sem templo. Seria uma incoerência, né? Nós temos alguns templos só aqui na cidade de Pinheiro ligados à IBP, fora outros que a gente dá cobertura. Então, poxa, é uma incoerência a gente falar, dizer que não é preciso o templo se nós temos. Então, não é isso que nós estamos dizendo, viu, gente? O que é igreja fora do templo? Basicamente é o seguinte: a gente ensina no templo como que a igreja pode ser igreja fora do templo. Como é que a gente pode ser igreja na nossa rotina? Agora mesmo eu aconselhando uma pessoa agora há pouco, e essa pessoa está tendo experiências incríveis aqui na cidade, desenvolvendo sua profissão, cara. Na sua profissão. E é uma pessoa que carregava uma crise. Qual era a crise? A crise é a seguinte: meu Deus, eu tô trabalhando e a igreja tá lá, o templo tá lá com as suas atividades e eu não tô dando tempo para a obra de Deus. Só que o tipo de atividade que essa pessoa desenvolve é um tipo de atividade que realmente consome muito seu tempo. Pensemos um jogador de futebol aqui, né? Vamos pensar um jogador de futebol. Como que um jogador de futebol profissional, que é complicado para um jogador profissional criar vínculos com uma comunidade local no sentido de estar na diaconia da igreja, Não dá. né? Estar no louvor como Daniel. É um pouco complicado, por quê? Porque a rotina deles é viajando, Sim. Pode trocar de time também. trocar de time. Então, como que eles podem ser igreja? Indo, né? Na vida, caminhando. Então, igreja fora do templo é isso. Como que o advogado, jogador de futebol, o músico, o professor, o estudante, o profissional liberal, como que a gente pode ser igreja fora? Perfeito. Muito bom, a gente não nega, né, o compromisso com o templo, né? Com o templo, Constituição, né? Com a instituição, A gente não é bicho solto aí. Isso. A minha pergunta assim, Jaba, o que essa mensagem diz pra vocês? Por exemplo, pra ti, Carlinhos, o que essa mensagem... Tu tá aqui na IBP já há quantos anos?
13 anos. 13 anos. Tu 13 tinhas anos. quantos anos quando chegou Eu aqui? tinha 14. De 14 Olha, pra olha 15. aí. Já tava perto de completar 15 anos. Era um garotozinho. Menino. Menino. Essa mensagem Igreja Fora do Templo. Assim, pastor, primeiro que essa mensagem Igreja Fora do Templo, ela tem um poder extraordinário de realmente afetar uma comunidade, né? Afetar uma cidade, afetar uma família, afetar um ambiente de trabalho e vários outros ambientes. E assim, eu vou dar um exemplo aqui da minha casa, né? Quando eu cheguei aqui há muitos anos atrás, a minha família não queria vir para o templo. Eles não queriam saber da igreja, né? E aí eu vivia tentando trazer eles. Vivia tentando trazer para a igreja e fazia tudo que eu podia para tentar trazer eles para cá. Porque na minha cabeça era o seguinte, eles precisavam conhecer Jesus, né? Ouvir a mensagem do evangelho, mas tinha que ser no templo. Porque se não fosse no templo, não tinha como, né? E aí eu lembro que eu passei um período da minha vida fazendo isso, tentando, e eles não vinham, eu fiquei triste, tudo. Mas aí eu comecei a ouvir essa mensagem, né? Igreja Fora do Templo. O Senhor pregando mesmo, né? Sobre como a gente poderia ser eficiente na nossa casa e tudo. E aí, pastor, eu entendi o seguinte, é que se eles não vinham para a igreja, para o templo, né? Eu poderia levar a igreja até eles, né? Através da minha vida, daquilo que Deus estava fazendo na minha vida, daquilo que eu estava entendendo. E aí eu comecei a levar o culto para casa. Já que eles não vinham para o culto, eu comecei a levar o... E aí o que aconteceu? É que toda a minha família foi transformada pelo poder do evangelho. Né? Que maravilha. Então, quando o meu pai chegou a vir para o templo, ele já tinha parado de beber, ele já tinha, sabe, se tornado uma pessoa assim... onde o evangelho começou a impactar a vida dele de uma tal forma que ele começou a tomar algumas decisões assim na vida, que a gente sabe hoje que é o próprio Cristo que faz isso, né? Mas aconteceu algumas curas na minha casa. A minha mãe, ela foi curada de 3 cistos, né? Que ela tinha na barriga, e ela foi curada. E aí, tudo isso em casa, né? A gente orando por ela e pregando pra ela. Então, enfim, hoje a minha família, meu pai e minha mãe, eu batizei os 2. Que joia. Né? Batizei minhas 2 sobrinhas, a minha irmã também. Então, assim, glória a Deus. E esse entendimento de igreja fora do templo é isso. Na minha cabeça, a gente tem essa mensagem tem o poder de transformar qualquer ambiente. Carlinhos, é importante também dizer o seguinte, que a gente prega o evangelho no templo, a gente testemunha o evangelho com o nosso comportamento, nossa vida, nossos frutos. E a gente também precisa e deve pregar, anunciar o evangelho fora do templo. Sim. Perfeito. Não necessariamente com o microfone. Então, é isso que o IFT ensina. Nós somos pregadores, nós 3 aqui, né? O Daniel é ministro de louvor. Agora imagine, nós pregamos, nós precisamos de um microfone, uma estrutura de som. E quando a gente não tem isso? Então, a igreja fora do templo, esse entendimento, que não é um método, viu, gente? Não é um método. Não estamos criamos um método, não. Essa é uma mensagem que nós carregamos aqui já, meu Deus, há muitos anos, né? Eu acredito que em torno de 16 anos que a gente prega essa mensagem aqui na igreja. Temos frutos na nossa igreja. E independente do modelo que as pessoas estão agora nos acompanhando aqui, escola bíblica, célula, qualquer modelo de igreja, esse entendimento é abençoador. Amém. É abençoador. Mas, Caletes, você que está com a gente já há 3 anos, pastor? Chegando em 4 anos. Chegando em 4 anos. O que essa mensagem diz para ti, para tua vida, para o teu ministério? Sim. E, pastor, eu vejo que ser uma igreja fora do templo não é ser uma igreja fora do reino, né? Então o reino é maior do que a métrica a medida do templo. Ela ultrapassa as paredes do templo. Então eu não deixo de ser igreja por não estar dentro desse parâmetro do templo. Então, ela ultrapassa. A vida, ela se torna essa coisa da igreja orgânica, né? Ela está viva, organicamente, se movimentando, né? E ela não tem um lugar específico
para se movimentar. Ela pode se movimentar na igreja, ela pode se movimentar em casa, no trabalho. Então ela tá o tempo todo organicamente em movimento por meio das pessoas. Então eu entendo que ser igreja fora do templo é você estar consciente de que você está numa missão, seja ela em qualquer lugar, de pregar o evangelho, seja comunicando, né, com a voz, seja o evangelho manifesto por meio de uma ação, de uma atitude. Então ela ultrapassa esses limites. E quando fica só no limite do templo, limita a ação do reino de Deus. Então, eu já vi muitas pessoas dizendo isso. Aqui no meu trabalho eu sou funcionário, aqui eu não falo sobre Jesus, aqui eu não menciono nada. Então limitando, né? Empurrando o reino de Deus para dentro do templo. E não é isso, a ideia de igreja é a eclésia. Uhum. É chamados para fora. Então essa é a ideia do IFT. E aqui a gente não está falando justamente de um método, a gente está falando da própria vida da igreja. É a igreja em movimento quando eu sento com um amigo, quando eu conheço uma pessoa nova, quando eu oro por alguém na rua, ou entende? Uma pessoa, um parente, um amigo, um vizinho que não está bem, pede uma oração. Então não para. Então essa é um pouco da ideia, né, da IFT. Esse movimento para fora. Não de um método, de um dia específico que a gente vai criar para evangelizar. Não. É a própria vida, comunicando o evangelho, manifestando Deus. Então, eu acredito que também tem a ver com isso. Né? Amém, com certeza. E Daniel, como é que tu entende, Daniel, o que é que essa mensagem diz para você? Igreja fora do templo. Que falar depois de Carlinhos, pastor. Mas eu acredito também que tem muito a ver com o ID, sabe? Perfeito. Esse chamado mais evangelístico, mais missional. Da gente não tá focado e parado só na igreja, mas se preocupar com os de fora, com os que estão perdidos, né? Exatamente. Porque acho que tem muita gente que só ora, só busca Deus, só fica nessa bolha. Sim. E tem outras coisas que vai acrescentando. E ser uma igreja fora do templo é a gente se posicionar e alcançar essas pessoas que estão perdidas, que precisam da gente como igreja. Exatamente. Não só no templo, fora do templo. Muito bom. Tu me fez lembrar, Daniel, de uma frase de Reinhard Bonk. Eu acredito que é dele essa frase. Ele diz que a igreja não é parecida com um cruzeiro. Ela não é parecida com um cruzeiro. Ela é parecida com um bote salva-vidas. Uau. Então, mas se a gente não tomar cuidado, gente, toda igreja tem essa tendência de se fechar. E aí a gente passa anos e anos e anos e décadas e as mesmas pessoas estão ali. E é muito confortável pra gente, né? Mas isso é de um egoísmo sem precedentes. Porque nós estamos falando da mensagem que pode transformar as pessoas. Por isso que eu defendo muito que é verdade que a gente tem que dar testemunho no sentido do comportamento. Beleza. Mas eu acredito muito na proclamação. Glória a Deus. Que o evangelho precisa ser falado, sabe? Anunciado. Há um poder. Porque demonstrar o meu testemunho não é a mensagem do evangelho. Não é. O meu testemunho pode gerar naquela pessoa o interesse de, meu Deus, o que aconteceu contigo, Calete? Você tá tão diferente e tal. E aí é a oportunidade para que a gente possa pregar. Isso. Pregar. Eu não acredito que o testemunho isolado é suficiente para convencer uma outra pessoa, né? É a proclamação, o anúncio. E é importante também a gente dar o tom aqui, porque muita gente segue esse raciocínio, estica demais, Carlinho, e aí descamba para o que a gente está conhecendo hoje no Brasil como desigrejados. Nós não cremos nisso, somos completamente contra isso. Então aí o templo tem a sua importância, meu Deus, é maravilhoso. Dá pra gente cultuar, ouvir a palavra de Deus, ser treinado, mas a gente entende que não é o único lugar onde a mensagem precisa estar
sendo proclamada. Nós precisamos levar essa mensagem para outros ambientes. E, pastor, o crescimento da igreja primitiva, ela se deu por esse movimento, né? Essa ideia do IFT, né? Da Igreja Fora do Templo. Porque eles não podiam ter grandes reuniões. Então, a família se reunia na sua própria casa. E aí, como que funcionava essa questão dos novos membros, né? Da evangelização da igreja? Como eles não podiam publicamente anunciar o evangelho, como é que se dava? A pessoa era alcançada por meio de um parente, vendo a mudança de vida desse parente, né, ou de um, e ela perguntava: o que está acontecendo com você, que você está diferente? Então o testemunho evidenciava, a pessoa ficava curiosa, perguntava para ela, e nessa hora ela falava do evangelho. Ela não esticava o seu testemunho. Ou então não dizia, vamos lá no culto domingo ouvir, não, né? Não limitava a isso. Não limitava. Ela, naquela mesma hora, ela falava do Cristo. Maravilha. A pessoa era tocada e ali mesmo ela já tinha um compromisso. A pessoa orava com ela e perguntava: você não quer receber Cristo e tal? Ele é o Senhor da sua vida? Eu quero agora. E ela não esperava a grande reunião. Talvez a gente terceirizou para o culto esse movimento. Porque às vezes tem pessoas que conversam com a gente, né? Que querem uma oração, está sendo tocada ali. E a gente fala: não, vamos na igreja, culto. Porque aí na hora que o pastor fizer o apelo, você vai lá na frente. Então a gente terceiriza esse papel da gente ter ali aquele momento com a pessoa, de orar com ela, dela ter aquele compromisso com Cristo, e que ali já aconteceu. A vida dela já é de Cristo, e não só quando ela chegou aqui. E quando ela chega aqui, ela está sendo só inserida no corpo, né? De forma oficial, na frente de todo mundo. Então tem muita gente que acaba terceirizando. E a ideia do IFT é que as pessoas tenham essa consciência de que ela está indo e de que ela pode sim, lá no trabalho dela, um amigo que não está bem, ela pode ali apresentar Jesus e a pessoa pode receber Cristo ali no trabalho. E pastor, outra coisa muito poderosa que acontece quando a gente começa realmente a viver como igreja fora do templo é que essa ideia de secular e sagrado acaba. Muito bom, muito bem colocado. Né? Não existe mais secular e sagrado, né? Uma vez eu vi alguém comentando perto de mim sobre isso, falou assim, e a gente tava vivendo de forma pulsante isso aqui, na época, né? Muito pulsante assim. E aí ele disse assim pra mim, eu acho que eu tava na feira, eu acho, comprando alguma coisa, aí a pessoa me encontrou e falou assim: rapaz, eu tô vendo a igreja e tal, vivendo algo bacana, poderoso. E aí, só que assim, cara, eu tenho meu trabalho secular, mas aí eu quero me envolver lá dentro e tal, como é que eu faço? Aí eu falei pra ele: cara, o teu trabalho já é um campo missionário poderoso. Poderoso, Tu só precisa entender que não existe secular e sagrado. Uma pessoa que entendeu o reino e que tá sendo afetada por Jesus, né? Ela não existe mais isso. Não tem como eu ser alguém aqui, né? E ser alguém lá fora, outra pessoa lá fora. Tipo assim, eu tenho um botão de desligar, né? Sair da porta da igreja, eu desligo e vou viver minha vida secular. Não existe isso. Então, esse do templo, ele acaba com esse pensamento. Uma vez um colega meu jogando bola comigo, né? Aí ele me chamou lá e já falou assim: Carlinhos, eu quero entregar minha vida pra Jesus. Falei: é mesmo? Falou: domingo no culto. Eu falei: por que não aqui mesmo? Aí ele disse: pode? Falei: pode, né? E aí a gente foi assim lá pra trás, eu orei por ele, ele entregou a vida pra Jesus dentro do ginásio, entendeu? Então não existe mais secular e sagrado, né? Quando a gente entende isso, assim. Spurgeon dizia que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. E é importante a gente também conversar com as pessoas sobre isso, que o evangelizar não é um dom de algumas poucas pessoas. E parece que a igreja vê assim, né? Muitas pessoas, infelizmente, vê assim. Como se Calétio foi chamado para evangelizar. Tem o dom. Ele foi chamado para evangelizar. Daniel não. Daniel foi chamado para cantar. E todo crente, gente,
todo crente, é uma coisa que nós acreditamos piamente aqui na nossa igreja local. Todo crente foi chamado para evangelizar. Amém. Com isso nós estamos dizendo que todo crente foi chamado para pregar no púlpito, Sim. mas estamos afirmando que todo crente foi chamado para partilhar, falar do evangelho, proclamando o evangelho na sua vida, usando o seu dom. Uma coisa que eu vi que adoeceu muito a igreja brasileira, eu prego ainda muito, né? E preguei demais nos últimos 10 anos em congressos de jovens e adolescentes no Brasil. E eu vi uma crise, cara, gigantesca. Qual era o meu propósito? Uhum. Uau. Meu Deus, eu vi os jovens verdade. adoecidos, gente paradas assim. Aí eu perguntava, mas por que você não tá? Não, pastor, porque eu ainda não descobri o meu propósito. Verdade. E falando como se fosse assim, será que meu propósito é música? Será que meu propósito, e se é a música, é o teclado, é o violão? Então, entrava quase que numa paranoia, né? E sendo muito sincero, direto, objetivo e bíblico possível, o propósito de todo mundo é glorificar a Deus. Glória a Deus. Esse é o propósito das pessoas, Daniel. E a gente vai se achando, cara, na vida, a gente vai fazendo as coisas. E aí eu quero já fazer essa pergunta para vocês, né? O propósito, veja bem, o propósito do homem, todo homem, é glorificar a Deus. O homem foi feito para glorificar a Deus. Mas nós temos habilidades, dons que Deus colocou dentro de nós, né? Daniel, você é um ministro de louvor, né? Tem a graça de ministrar muito bem. Como é que nasceu? Em que momento você percebeu que na música você ia glorificar a Deus? Meu contato com a música começou desde cedo. Cedo. Desde quando eu nasci. Te entendeu? Já tá. Entendi. Mas eu vou dizer bem que uma coisa que o pastor Ronaldo diz. É. Quando ele disse isso, eu falei, esse menino é um gênio. Quando o Daniel era de colo, ele já cantarolava. É mesmo? Afinadinho. O choro era afinado. Aí eu fiquei imaginando Entendi. ele no colo e cantarolando. Aí pastor Ronaldo disse. Quando essa hora eu disse, eu ia ficar era com medo, só. A criança no colo Já. cantarolando. Olha, ó. Isso aí é. Eu não me lembro. Essas coisas eu não me lembro. Mas teu pai disse. Aí eu acredito. Começou desde cedo mesmo. Assim, com a infância. Os meus pais, todos ministros de louvor. Uhum. Na minha casa, todo mundo tem esse contato com a música, né? Isso foi despertando. E, óbvio, também o dom que Deus me deu. A gente vai aperfeiçoando. Fui aprendendo instrumentos, tocando. Comecei a ministrar, né, na igreja. Acredito que com 6 anos, minha primeira vez. 6 anos. Nossa, eu acredito. Rapaz, que A privilégio, pastora hein? tava cantando e me chamou. Eu, carequinha, pequenininho, como Zaqueu. Eu cantei junto com a pastora, segurando a mão dela. Se eu não me engano, eu tinha 6 anos. E desde esse tempo eu acreditava já que era um chamado de Deus para minha Amém. vida, Amém. né? Foi um dom que Deus me deu e eu devolvo toda a glória, toda a Amém. honra para Ele. Glória a Jesus. E nesse entendimento, tô caminhando até hoje. Amém. Tô caminhando até hoje nessa convicção. E toda a honra é para Deus. Hoje tá tocando com os instrumentos? Bem, só um. Eu toco mais teclado, mas eu acho que eu toco uns 5. Um 5 aí, ó. Ele é modesto, gente. Modesto, toca bem. Pastor Galés, e a música na tua vida, como é que foi? A tragédia. A tragédia desde cedo. Desde cedo eu já sabia que eu Que não não tinha vocação nenhuma pra isso. E isso aí, Deus olhou pra mim e me disse: não, você não. Tá, pastor. A gente vê que você tem uma graça para ensinar, né? E como é que foi? Chegou na igreja, percebeu logo no primeiro ano? Quanto tempo foi? Acho Conta que pra uns gente 2 aí. anos. 2 anos? Eu era muito tímido. E eu não via habilidades assim, em esporte, outras coisas.
Mas na escola, quando eu falava, pessoas na sala de aula, apesar da timidez, eu me sentia muito bem. Uhum. Porque as pessoas prestavam atenção quando eu ia falar. Uhum. Então eu gostava. Mas a minha timidez não me deixava desenvolver isso. Quando eu cheguei na igreja, o discipulado, né, meu pastor me chamou para caminhar com ele, e esse discipulado foi me ajudando muito. Então, aos pouquinhos, ele me colocava para falar nas reuniões, para dar os recados, abrir o culto. Então, acabou que foi desenvolvendo. E aí, até que chegou a hora que ele me colocou para pregar. Foi um fiasco, mas sabe quando você olha para a pessoa, sabe que ela não faz bem, mas tu vê que Há uma graça. há uma graça? Entendi. Foi isso que aconteceu. Tanto que a primeira Olha, vez isso é que eu preguei, interessante. Às vezes você vê alguém fazendo uma coisa e você Não foi tão legal ali. até fez bem, mas falta a graça. É verdade. Entendeu? É verdade. Tem outros que você vê não foi tão bem, pode ser melhor, poderia ser melhor, mas tem uma graça. Tem uma graça. Tem uma graça. E aí quando eu fiz isso, as pessoas falaram, cara, eu acho que você pode ser um bom pregador. Começaram a falar assim, né? Aí eu falei, olha, pode ser. E o pastor me puxou, né, para perto e começou a me discipular nisso. Então com 2 anos eu fiz a primeira abertura de culto e eu dei tudo ali. Eu falei, rapaz, eu fazia a abertura do culto. E treinei, vi histórias e tal. Levei até um amigo meu que ainda não tinha se convertido na época. Ele ficou só a abertura e foi embora depois. E a primeira vez que eu preguei foram 3 anos depois. Tu Eu lembra entrei da tua primeira mensagem, Eu Clécio? lembro. Qual foi o tema dela? Foi oração. Eu tava orando muito naquele período e eu tava compartilhando com o pastor. Ele disse assim, pois tu vai pregar quarta-feira, que tinha um culto na semana. Tu vai pregar sobre isso aí que tu tá me falando. Aí foi a primeira vez. E eu fiz uma caixa de isopor para ilustrar como Olha que aí. era o poder da oração. Criativo aí, pastor. E eu fiquei dentro dessa caixa. Aí eu falei assim, gente, olha, quando você... A vida era... Aí fui tentar ilustrar, isso foi engraçado. A vida, assim, é muito difícil e tal. E parece que a gente tá preso. Mas quando você começa a orar, e aí o poder de Deus, e vem... Aí eu Saiu de dentro da caixa. na caixa inteira, tá? E voou pedaço de isopor pra Sobrenatural. todo canto. Todo mundo lembra até hoje. É impossível. Não, cá entre nós aqui, gente. É impossível não lembrar disso. Quebrou a caixa, eu já saí naquele manto pentecostal. Recebendo agora! E aí, todo mundo lembra até hoje. E pela primeira vez, aí o pessoal falou, olha, tu tem jeito, leva jeito. Então eu percebi que essa coisa do ensino, de estar falando e tal, era uma coisa que eu precisava investir. Entendi. Eu vou já voltar a pergunta pra ti, mas eu quero ouvir Carlinhos. Carlinhos, Sim. qual foi tua primeira mensagem? Tu lembra ainda? Eu lembro. Lembro demais. Na verdade, A gente assim... nunca esquece, né, cara? A minha primeira mensagem foi no culto de quarta-feira também, né? E o tema foi como ser igreja de verdade. Olha só. Esse foi o tema. E assim, eu lembro que eu nunca fui bom de matemática, muito bom de matemática, né? E aconteceu mais ou menos com o pastor Calete. Só que assim, quando tinha trabalho para apresentar lá na frente, eu percebia que quando eu falava as pessoas paravam, né, para ouvir. E o que eu fazia? Eu pegava o texto, né? Eu não estudava em casa, mas quando eu chegava na escola, eu dava uma lida e montar como se fosse um roteirozinho em cima daquilo, escrevia uns exemplos do lado, pegava a caneta e começava a escrever, e aí eu ia apresentar aquilo, né? E aí eu percebia que sempre eles paravam, assim, pra ouvir tudo. E aí, beleza. Cheguei na igreja, e aí eu usava muito isso. No GC também eu gostava muito de... Tipo assim, era engraçado. Eu olhava o pastor Ribinha ministrando no domingo, né? E aí no GC eu pegava, colocava uma camisa mais social assim e ia pregar no GC, né? Me sentia como se fosse no domingo à noite. Aí eu lembro que o pastor Alberto, né? Eu devo muito a ele isso também, né? Sou muito grato a ele por isso. Me ajudou demais a me desenvolver. O que aconteceu? Na quarta-feira ele me colocou para pregar. Eu preguei, na minha cabeça, eu acho que uma hora. Foi 15 minutos que deu.
15 minutos tudo. E aí só que eu preguei como se fosse assim, eu tivesse mesmo uma multidão de pessoas, acho que 30, 40 pessoas no culto. E aí eu lembro que quando eu desci, a pastora Meraci tava no culto, não era nem ele. Aí ela chegou e falou assim, Alberto, aquele menino tem uma graça, cara, pra pregar e tal. E aí ele se aproximou de mim. Aí começou a me discipular nessa parte. Aí eu lembro que eu abri um culto também no domingo. E aí preguei num culto domingo de manhã também, acho que só uns 10 minutos que o senhor me deu uma oportunidade lá pra falar um pouco, né? Sobre acho que foi sobre o Espírito Santo também, se não tô lembrado. E aí eu lembro que o pastor Alberto fez uma coisa comigo que me ajudou muito. A gente tinha uma escala de pregação na igreja. E aí eu entrei na escala, né? Na época. E o pastor Alberto disse assim, que aonde apareceu o nome dele na escala era pra tirar e me colocar. Então no mês que eu pregava, tipo assim, uma vez eu pregava 2 ou 3. Isso foi me desenvolvendo bastante, assim, né? Mas eu identifiquei isso em mim por gostar de explicar as coisas para as pessoas. Entendi. De pegar o texto e tentar explicar e tudo. Então eu comecei a identificar o meu dom aí, né? Sempre gostei de apresentar trabalho na frente, sempre. Observem como não tem um jeito, né? É a multiforme graça de Deus. Caledson, tu e Caledson, vocês já perceberam que vocês tinham uma graça para aquilo ali, né? Eu já não fui assim. Eu até começar a pregar, não tinha ninguém assim poderia olhar para mim e dizer assim, tem jeito, né? Tem jeito, porque eu não tinha. Mas quando eu converti, a minha oração era uma só. Senhor, eu quero que o Senhor me use. Eu não sei como, não sei fazer as coisas que eles fazem na igreja. Só que aí, Carlinhos, foi muito legal. Eu comecei a me encantar muito pela história de homens de Deus. E eu comecei a ler a história de homens de Deus. O livro do Orlando Bowen, Heróis da Fé. O primeiro livro que eu li. Traça ali aquele livro. O primeiro livro que eu li foi esse. A coleção inteira do Oswald Smith. Falei esse 2 dias pro Pastor Galete, ele ficou... Eu li contos... Vamos lá. Contos do Campo Missionário. O País que eu mais amo. Riquezas de Misericórdia. Evangelizemos o Mundo. Fogo Consumidor. Paixão pelas Almas. Teve outros. Isso aqui do mundo, como é que é? O Clamor O do Clamor Mundo. do Mundo. Eu li todos aqueles livros. E aí eu me dei conta que eu precisava anunciar o Evangelho. Até então, não no púlpito, né? Então, olha como esse entendimento de que todo cristão é chamado para pregar me ajudou. Então, na escola, começava a pregar. E aí entra o que tu disse. Quando eu pregava para os meus amigos, eu percebia que eles gostavam. Por quê? Porque no dia seguinte eles me... Vamos lá de novo, terminar aquele assunto. Legal. E eu fui fazendo. Por isso que eu digo que as pessoas não têm que se preocupar demais. Meu Deus, qual é meu... Vai fazendo. Sim. Vai vivendo, vai amando Jesus. E o próprio Jesus vai te empurrando. Verdade. E pastor, eu me lembro Entendeu? que eu ficava Para com muito essa coisa. tenso. Eu ficava muito tenso no início. E o meu pastor me falava uma coisa que eu não entendia, que hoje eu entendo. Que tá muito dentro disso. Eu ficava assim, olha, quando eu encontrar meu propósito, né, meu chamado, minha vocação, e confundia tudo. Existe muita diferença entre eles. Existe. Aí sim eu vou, aí vai ser diferente. Ser eficiente, né? E aí ele falava assim, não te preocupa com isso, porque você já está vivendo. Você não vai viver. Então quando você está aqui servindo uma água, quando você está arrumando as cadeiras, você já está vivendo isso. Sim. Agora, pode ser que você descubra uma coisa que você vai fazer, Sim. né, a sua vida inteira aí para Deus. Mas você não está servindo a Deus só quando você encontrar isso. Você já está servindo agora. Então você já está vivendo seu propósito, você já está vivendo sua vocação. Só continue fazendo isso. E na época eu não percebia, porque eu estava fissurado lá na frente. Hoje não. Hoje eu entendo que chega aqui na igreja, aqui no ambiente da igreja, sei lá, servir alguém, conversar com alguém, eu já estou vivendo tudo isso. Na minha casa, servindo a minha família, servindo a minha filha e minha esposa, já estou vivendo isso. Que tudo isso faz parte de um único e grande propósito, que é glorificar Jesus. É isso.
É isso. Então fica aqui a dica para os nossos amigos. É óbvio que você vai encontrar a área específica onde você vai desenvolver um dom. Você vai descobrir, mas não fique tão fissurado nisso e vai vivendo, vai se amando, vai aparecendo a oportunidade, vai fazendo na sua igreja local e o próprio Cristo vai te empurrando. As pessoas vão sendo uma espécie de vão avaliando. Elas vão avaliando. Olha, você tem jeito. A graça na sua vida, tal, né? E é isso. Aí uma pergunta para Carlinhos aqui. Carlinhos, todas as tuas mensagens que tu pregou, você pregaria todas de novo? Não. Alguma coisa assim que você talvez não falaria lá atrás? Pra falar a verdade, pastor, eu acho que, não sei, eu acho que 80% das minhas pregações, tipo assim, as passadas eu repensaria. Entendi. Tem muita coisa que eu preguei que eu não pregava, né? E não é porque tava talvez totalmente errada. Algumas sim, né? Sim. Algumas eu julgo que não tava legal, não foi legal. Outras foram até boas. E por ser boas que se tornaram perigosas. Uhum. Às vezes as pregações mais perigosas da gente são as que foram muito boas. Só que elas acabaram gerando o propósito errado na vida das pessoas, né? E quando a gente começa a entender o que de fato é uma pregação, a gente fica com temor para subir no púlpito ou então para pregar para uma pessoa que está do seu lado. Você tem o temor no seu coração. Porque, como a gente tem falado aqui na igreja, às vezes, se o pregador ele não entender o que de fato é uma pregação, ele pode estar a serviço do diabo, né? No púlpito da igreja? No púlpito da igreja. Então, tem algumas coisas que eu não pregaria de novo, né? Eu lembro que eu tenho 2 pregações minhas no YouTube. Lá atrás, eu tinha 17, 18 anos. E eu nem consigo assistir elas hoje. E eu nem digo para as pessoas que existem essas pregações, para que elas não vão lá E detalhe, assistir. você também deve ter centenas e centenas de visualizações, né? Tem. E tem pessoas que chegam para mim, às vezes falam assim, pô, Carlinho, já teve isso. Quando é que tu vai vir aqui? Né? Dessas pessoas que eu já fui lá atrás. E aí eu falo, qualquer hora eu apareço tudo. Mas eles pensam, talvez, que eu vou falar o que eu falava. Porque assim, pastor, eu gostava muito de ver um cristão empolgado. Né? E a boa oratória. Cara, demais. Os bons testemunhos. Bons testemunhos. Né? As boas histórias. Ali a gente sabe, a gente que prega, a gente sabe empolgar. Né? E aí, hoje eu tenho muita preocupação com isso. Quando a gente começou a entender um pouco mais sobre o evangelho, sobre pregação, hoje quando eu subo no púlpito, Deus sabe, meu coração sobe cheio de temor. Assim, hoje eu tenho medo de pregar, pastor. É sobre o que eu vou falar e o que as pessoas vão entender, né? E se de fato eu estou pregando. Eu tenho uma dúvida. Se o pastor Caletes pregaria a mensagem da caixa. Eu acho que ele não teria essa coragem. Vou dar um desafio para ele, repregar essa mensagem com a ótica do evangelho aqui na IBP. Rapaz, olha, Pô, vai rir, primeira vez. Vai ser impactante. Rapaz, eu suava, assim, que eu colocava uma energia muito grande, pra tentar sair alguma coisa. Mas sabe o que é legal, pastor? Ouvindo vocês aí, não é que seja... Não é que havia heresias, é que havia as mensagens, né? Não havia. Mas ela faltava. Faltava o quê? Faltava a essência do evangelho. E não é só vocês, não. Eu tive esse sentimento. Eu tenho formação teológica, sou bacharel em teologia, mas no meu bacharelado não me ensinaram isso. Como que eu aprendi a pregar? Ninguém me ensinou a pregar. Eu aprendi a pregar assim. Eu selecionava os pregadores que eu admirava e eu comecei a modelar esses pregadores. Né? Então, eu meio que ia e fui construindo meu estilo.
mas nunca me ensinaram sobre pregação. Quando eu parei, fui estudar, eu disse, meu Deus do céu, se eu tivesse aprendido isso aqui no início do meu ministério. E é um conselho que eu dou para quem quer implantar uma igreja, por exemplo, quem se sente vocacionado, estude sobre. Os puritanos diziam que a principal parte de todas as partes que compõem o ministério pastoral é a pregação. Sim. Olha aí. Seriedade do A negócio. seriedade do negócio. E nós percebemos hoje os vocacionados estudando sobre um monte de coisa Uhum. e não estudando sobre a pregação. Aí nesses meus estudos eu descobri um puritano chamado William Perks. Ele foi o primeiro homem na história que criou uma escola específica para formação de pregadores. E, gente, realmente é um desafio, viu, Carlinhos? A gente pegar as mensagens antigas que a gente tinha e repregá-las, por assim dizer, né? Repregá-las com a ótica do evangelho. Porque se a pregação não passou pela cruz, não foi uma pregação, foi uma palestra. E Uma pastor, palestra. eu assim, dando um testemunho aqui, se eu pudesse, eu não subiria num púlpito sem antes passar pela escola de pregadores. Né, eu até falei isso pra minha esposa, eu fui aluno dessa escola que finalizou agora, né? E Tu assim, fez a desse ano. desse ano. Khaled fez a do primeiro ano, né? Fiz, participei da primeira turma. Duas turmas diferentes. aqui. Cara, a escola de pregadores pra mim foi uma coisa que eu Daniel vai entrar na próxima. maravilhoso. Que vem. Foi tipo assim, quando eu comecei nas duas primeiras aulas, na primeira aula, vamos falar assim, na primeira aula da escola de pregadores, eu terminei, fui lá onde Lucinete, falei assim, Lucinete, eu nunca preguei. Eu não sei pregar. Eu não sei o que é pregação, mas eu vou aprender, né? Porque é isso que ficou claro. Eu falei assim, meu Deus, cara, ainda bem, pastor, ainda bem que e mais uma vez falando, não era sobre heresias, a gente não tava falando Não, heresias, não é a gente não tava isso. na maldade, Não. a gente não tava, é o que o senhor fala, a gente tava sinceramente, né? Mas eu glorifico a Deus por muitas pessoas não terem me ouvido e eu não ter tido uma evidência muito grande, assim. Perfeito. Mas hoje, depois que eu participei da turma da escola de pregadores, não é que eu me tornei um cara extraordinário, não. Mas eu comecei a entender a seriedade de uma pregação. Entendeu? Sim. Então, hoje em dia, quando o senhor fala assim pra mim, um exemplo, Carlinhos, no domingo agora é contigo. Aí eu, meu Deus, eu vou pregar esse domingo. E aí é diferente. Porque aí eu não tô mais com o interesse de empolgar a pessoa, da pregação incrível, da pregação extraordinária, não. A única coisa que eu quero é encontrar Cristo, é ver Cristo no texto e testemunhar Ele para as pessoas. Perfeito. Entendeu? Uau. É isso. Como isso mudou a vida da gente, né? Mudou muito. Porque esse sentimento que vocês estão descrevendo foi um sentimento que eu tive também. E o trabalho que eu tive foi de ir na história, de agrupar, né, os materiais e estudar. E eu também tive esse sentimento, Carlinhos. Agora tu imagina, eu já pastor de uma igreja relevante. Eu imagino. Eu disse, meu Deus, nunca me ensinaram a pregar. Senhor, me ajuda, me ensina. Me ajuda, me ensina. Porque ou o Espírito Santo... Por isso que pregar é uma tarefa... Pregar, tô falando pregação, viu, gente? Pregação séria, bíblica. É uma tarefa completamente dependente do Espírito Santo. Completamente. Não é que seja difícil pregar sem o Espírito Santo. É impossível pregar sem o Espírito Santo. E a gente entendeu isso. Isso nos colocou de joelhos ao pé da cruz de Cristo. E antes, eu tinha muito interesse em pregar e eu queria ter uma mensagem. E aí eu soltava. Hoje não. Hoje eu preciso perceber a mensagem me afetando primeiro, ferindo meu coração. Sim. E eu me dedicando, e como que eu vou transmitir isso de forma mais zelosa, Martin Lloyd Jones dizia isso. com compromisso, com responsabilidade. Então eu tenho esse compromisso. Eu percebo que tantas das vezes que eu preguei antes de passar por essa escola, que poucas das vezes eu preguei de fato. Uhum. Que teve alguma outra que se salvou. Que eu sei que eu preguei mesmo. Uhum. Mas
Pai, já teve muitas vezes eu falar um monte de coisa e não dizer nada. Ou não saber. Às vezes Ou eu tinha então, até Caled, compromisso. ter dado uma boa palestra. Uma boa palestra. E às vezes eu tinha até alguma coisa para dizer, mas eu não sabia organizar. Uhum, entendi. Entendeu? Não sabia organizar também. Falava muita besteira. Às vezes... Você me lembra que o pastor Ribeiro me chamou e disse: meu filho, tu mas ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nadinha, meu filho. Olha, eu preciso te dizer isso. Isso é bom demais. E rapaz, então assim, é uma jornada. Uma jornada. E que hoje a gente está num caminho, né, de maturidade nisso. É. Eu não quero mais pregar de forma irresponsável. Quero ter compromisso com as escrituras, com o evangelho, com Jesus. E fez muito bem para mim. Hoje eu vejo que eu estou me tornando um pregador. Amém. De Glória a anunciar o Jesus. evangelho, falar de Cristo. Mas também faz parte, assim, Faz né, parte, pastor? Que claro. ninguém começa já assim, né? Eu vi o Luciano Subirá falando que ele também, se ele pudesse entrar no YouTube, ele arrancaria mensagens que estão lá, com milhares de visualizações, né? Então o pregador é um ser em construção e vai morrer sendo construído por Cristo, mas tem aquele momento que a gente entende o que é o evangelho, entende que o evangelho é um dos múltiplos temas da Bíblia, mas que o evangelho é a lente que interpreta toda a escritura. Cara, Eu acho que aqui isso é fenomenal. aqui é o grande ganho da nossa escola. É. É porque na escola a gente aprendeu primeiro, né, pelo Espírito Santo, e a gente passou isso para as pessoas. Sim. Que o evangelho não é só um tema. Um tema. Um dos temas. Um tema introdutório, Não. inicial, um ABC. Agora vamos falar sobre os grandes temas da Bíblia, a grande fé, né, a grande cura, os grandes milagres. O evangelho é a lente que interpreta toda a escritura, todos os temas. Né? Que aí nesse caso, professor, entra até o Daniel, né, como músico, que ele pode estar pregando, cantando. Não é? Demais. Claro. A mãe dele, por exemplo, né? Eu quero até falar com o Daniel aqui sobre isso. A mãe de Daniel, pastora Delcia, a compositora extraordinária. E olha, o Brasil, bom que está sendo gravado aqui. O Brasil vai ouvir as canções que Deus tem dado à pastora Delcia. Eu tenho certeza Amém. disso. E sabe como é que nascem as canções? Pregação. As pregações ferem o coração dela. Ela Uau. chega em casa e compõe canções Às incríveis. vezes ela nem chega em casa, ela pega o celular, vai pro banheiro e começa a gravar Olha lá. só, é bem pique. É. Olha aí, cara, Uau. que forte. Pega o celular rapidinho, começa logo a escrever. Às vezes tem uma melodia na mente, ou então ela me dá e a gente desenvolve junto lá em casa. E assim nasceu muitas canções, como Inexplicável, entre outras que Dá uma vai palhinha. sair. Inexplicável aí, vamos lá, vamos Dá uma lá. palhinha, dá uma palhinha. Pastor Galés faz o teclado aí, ó. Vixe. Aí, ó. Inexplicável, inclusive, saiu num tempo muito difícil da pandemia, que a gente tava tudo fechado, não podia trabalhar, não podia sair. Tudo muito difícil para todos. E aí, mamãe sempre teve muitos amigos, graças a vínculos, né? E aí, ela é dona de restaurantes. A gente ainda morava em São Bento. E aí uma frutaria deu uma caixa assim de legume, grandona. E ela chegou em casa e falou: meu Deus, o amor de Deus é inexplicável. Mesmo nesse momento difícil, Deus Legal. tem dado provisão. E começou inexplicável, amor, inexplicável. E começou. Aí Rodrigo acordou, meu irmão, já começou inexplicável, amor. E eu peguei o violão e já comecei. E a gente já começou. Uau. E assim Uau. nasceu inexplicável. No momento difícil. Foi Deus- inexplicável o nascimento da Inexplicável. canção inexplicável. Legal. Tá, eu E não aí sabia. foi a construção, assim nasceu inexplicável. Que maravilha. Pessoal, e nós estamos aqui juntos hoje por um propósito. Cada um de uma geografia diferente, com dons e habilidades distintas, unidos com o coração. Glória a Deus. Que Cristo gaste nossas vidas escrevendo a história que Ele quer. Não é que Cristo vai nos ajudar a montar nossa história.
é que nós vamos participar da história História dele. dele. E que ele nos gaste do jeito que ele quer. Eu tenho aprendido uma coisa, que vou dizer isso muito na mentoria do próximo ano. A nós cabe aprofundar o nosso ministério. E a Deus, e só a Deus, a extensão dele. Aleluia. Não compete a nós. Eu fico vendo muita gente preocupada. Eu vou até onde? Às vezes o cara quer ir para as nações, ele não está preocupado em ser profundo. Né? Então, a nós cabe sermos profundos. São profundos na leitura da Escritura, profundos na entrega do dom que Deus nos deu. Né? Paulo diz isso, eu sou o que sou pela graça de Deus, e eu não a tornei vã. Antes tenho trabalhado, ou seja, eu tô me doando, há uma resposta da minha parte. E a Deus cabe a extensão. Até onde isso vai, não estou muito preocupado, é com Ele e que Ele faça a vontade dele. E dizer para os nossos amigos que nasce oficialmente um sonho antigo que eu digo assim, lá atrás, quando eu comecei a pregar sobre esse assunto, eu vi que tinha condições disso virar um ministério que poderia servir e abençoar as igrejas, né? Mas agora aprove a Deus e nós estamos aqui oficializando o IFT Movement. E dentro do IFT Movement temos, por exemplo, a Escola de Pregadores, está servindo o Brasil, as nações da terra, e nós, viu gente, um seminário para abençoar as igrejas do Brasil e das nações da terra. Nesse seminário, nós três iremos ministrar a palavra, o Daniel, o louvor, ele ministrando canções geradas por essa experiência de um coração ferido pelo Evangelho, e nós ministrando mensagens geradas pela experiência de um coração ferido pelo texto bíblico. E servindo a igreja, ensinando a igreja que esse fogo que desce com propósito, tornar a igreja evangelística. Avivamento sem evangelismo não pode existir. Não pode existir. O avivamento é a resposta, é a relação da igreja com o poder de Deus. O avivamento. Mas o evangelismo é a igreja, essa experiência. Muito bom. Se não há evangelismo, desculpa, gente. Verdade. Eu desconfio, eu desacredito desse suposto fogo que desceu. E nós queremos ensinar isso para a igreja. Amém. Recentemente o pastor Calés teve uma experiência, ele foi ministrar numa igreja. Uma igreja maravilhosa, começando, abençoada, viva. Mas o pastor estava lá, servindo Jesus, com um grupo pequeno. Calés chegou, sentou, ministrou uma palavra, saiu dali, multiplicou em 5, mais 5, ou seja, com o que estava 6. As pessoas quiseram. Teve gente até que disse, não, eu quero, nem sei direito o que é, mas eu quero participar dessa história de Deus. Glória a Deus. Então, queremos dizer para o Brasil que se quiser que a gente esteja na sua igreja, entre... O Lucas vai dar um jeito de colocar aí no vídeo alguma parte o contato do escritório do ministério. E serão 2 dias. A gente vai servir a igreja sexta à noite, sábado à tarde, sábado à noite. Serão 3 ministrações. O pastor Calés fica com a ministração, o Carlinhos, né, que em breve será pastor também. Hoje é um evangelista da nossa igreja. E eu fico com uma das ministrações. E a gente vai servir aquela igreja, sabe, dando Amém. Tudo que a gente tem para abençoar aquela igreja local. Glória a Deus. E se você deseja ter o IFT Movement na sua igreja, olha, qualquer igreja, em qualquer lugar, nós estamos aqui para servir. Amém. Você só precisa entrar em contato com a gente e será um prazer servir vocês. Perfeito, pastor. E lembrando que a gente está aqui fazendo com responsabilidade. Com responsabilidade. É, Todos já- nós temos compromisso com a igreja local. compromisso. Lideramos GC, que é um grupo pequeno. Estamos aqui nos cultos de domingo, estamos discipulando pessoas. Então não é itinerância desgarrada desse Não, compromisso muito com a bem igreja colocado, local. muito bem colocado, Até pastor. porque a gente quer levar o que a gente está vivendo aqui como igreja local, né, pastor? Uau. Esse ano, teu GC, Caletes, o teu, multiplicou quantas vezes? Multiplicou 4 vezes. Gente, preste atenção, cara. 4 vezes.
sem aquela coisa maçante, Sim. aquela obrigatoriedade, né? Tem que multiplicar, meta, não. E foi Fluindo. fluindo. Quando eu saí disso, que Fluindo. multiplicou, Olha que ficou só. mais leve. Então, De quem é essa glória? É Do de evan- Jesus, e do Evangelho. Do Evangelho, que tá O Evangelho despertando as pessoas. oxigenou. Por isso que não é Aquela sua um expressão método, legal. é um oxigênio. É isso aí. A gente sentou nessa semana, nós É sentamos isso. várias vezes para conversar, e o que veio ao coração da gente é que o IFT Movement, com a sua mensagem, não quer ter a pretensão de levar um modelo para sua igreja. Isso. Não. A gente quer que o Evangelho é o oxigênio. É o oxigênio Perfeito. que move tudo. Bom, muito bom. É isso aí. E olha, só dessa multiplicação saiu aí 7 novos líderes Maravilha. comprometidos. Então a gente tem 7 novos líderes. Então imagina, né, o pastor. Claro que é Deus que faz isso e a gente quer compartilhar essa experiência, mas qual é o pastor que não quer 7 líderes cooperando com a igreja local dele? Né, pastor? Que esteja comprometido com a igreja local. Então a gente com o IFT Movement, a gente quer que ao ir, Deus desperte novos líderes, pessoas compromissadas com a igreja, que querem liderar um pequeno grupo, que querem assumir uma responsabilidade com algum ministério, né, que cooperar com a igreja local ali. E não que ele saia dali sonhando com a itinerância, desgarrado da igreja, né, pastor? Isso. Muito bem colocado, meu amigo. Se tiver essa itinerância, é resultado do que ele está fazendo ali. E tendo que ele sirva a igreja local. Foi o que nós combinamos, viu, gente? Foi acordado entre nós. Nós só iremos sair no domingo da nossa igreja, porque a gente também não pode ser rígido assim, né? Vai que um dia, mas tipo 4 domingos, no máximo 1. Porque nos domingos a gente entende que todo mundo tem que estar na sua igreja. Sua igreja, na sua casa, sentado, ouvindo, aprendendo e sendo ministrado. Né? Inclusive, Então é pastor, isso. isso dá muita autoridade pra gente, Muito, né? cara, muito. Muita Imagina, eu autoridade. viajo o Brasil todo, domingo eu tô aqui, cara. É. Domingo eu tô aqui Isso é servindo a minha maravilhoso. igreja. E às vezes nem sempre pregando, vocês sabem disso. Pois é. Você sabe disso. Às vezes Muitas eu chego vezes- sentado para ouvir a pregação de vocês É verdade. e ser ministrado. Então, Várias gente, vezes. é isso. Publicitamos para o Brasil inteiro, para as nações da terra. Oficialmente agora é o IFT Movement, e você pode ter na sua igreja. Se você desejar também participar da nossa escola de pregadores, é o mesmo número do escritório. Aí você vai, né, especificar se você quer participar da escola de pregadores. A escola de pregadores não é uma escola para pastores apenas. É óbvio que o pastor deveria fazer, né? Mas é uma escola para quem quer pregar, para quem ama a pregação, para quem quer se equipar. Uma jornada de 6 meses, e aí você vai entrar em contato, o pessoal do escritório vai explicar para você como é que funciona. E se você quer o IFT Movement na sua igreja, é muito simples, você vai ver, eles vão te explicar, e aí vocês terão nós 4 ministrando na sua igreja, servindo e abençoando e cooperando com aquilo que Deus já está fazendo na tua igreja local. Então é isso, um abraço, meus amigos, Tamo junto. até a Abraço, galera. próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu, até mais. Deus abençoe.